Pois bem, uma apresentação que foi realizada em um painel intitulado What is Real History as a Science, quer dizer, qual é a real história da ciência, numa conferência europeia que foi feita entre o dia 21 e 22 de novembro de 1998, no Instituto Schiller, International Calculus of Labor. Essa reunião, essa apresentação, esse painel foi realizado na cidade de Bad Schwalbach, na Alemanha. Acho que o nome é esse, Schwalbach, na Alemanha. E foram vários outros painéis sendo apresentados, incluíam a Odisseia de Homero, navegação marítima, o princípio da colonização, etc, etc. Mas o que tem interessante foi o que foi apresentado, a introdução pelo Dr. Jonathan Tannenbaum. Ele era conselheiro científico do Instituto Schiller, que é especializado em estudo da história, língua e cultura da China. Tannenbaum relatou uma história chinesa que data de mais de 2.000 anos atrás. Ele diz o seguinte, abre aspas, havia um artista que pintou 4 lindos dragões em uma grande parede. Mas as pessoas viram essa pintura e notaram que não havia olhos dos dragões. E que, de outra forma, eram muito poderosos e impressionantes, mas não tinham olhos. Então, as pessoas perguntaram ao artista, por que você não pinta os olhos dos dragões? E ele disse, não, eu não posso fazer isso. Se eu pintasse os olhos dos dragões, eles voariam para longe. É claro que as pessoas não acreditaram nele. E, finalmente, sob muita pressão, o artista concordou em pintar os olhos de apenas um dos dragões. E assim que ele colocou os olhos do dragão, houve, de repente, uma grande tempestade de raios e vento. E o dragão que tinha os olhos começou a se mover, voou para o céu. E os dragões que não tinham olhos ficaram na parede, onde foram pintados. Moral da história. Como é que representa essa metáfora? Ela é muito comumente usada na China para se referir a uma seguinte situação. Se você estiver escrevendo um artigo, fazendo um discurso, ou realizando alguma coisa importante, né? Existem certas coisas, certos detalhes, que não são acrescentados. Podem ser até muito pequenos, mas que, se forem acrescentados, vão fazer com que o artigo, o discurso, a pintura, ou seja lá o que for, se torne repentinamente extremamente poderoso. E mais poderosos do que seriam esses elementos se não fossem acrescentados. A explicação chinesa para isso é adicionar os olhos do dragão. E eu posso dizer que, bem ao estilo chinês, cuidado com o que você vai falar. Pode dar merda. Cuidado com o que você vai escrever. Entendeu? Isso é o que acontece com as pessoas que estão realizando essas reuniões no Pentágono, no Congresso americano, entre qualquer um, até em político. O político, ele está indo muito bem, de repente ele fala uma única coisa que vai causar uma revolução em tudo em volta. Pode ser apenas o detalhe do olho do dragão. Então, a ufologia está nessa fase. Nós precisamos acrescentar olhos nesses dragões. Isso é muitos. Pois finalmente chegou o livro que eu estava esperando, o Knowledge from the Stars, do Wesley H. Batman, veio de Londres, até que veio rápido. Eu pensei que fosse demorar mais um pouco. Eu tenho outro livro dele, que é esse aqui, o Dragões e Carruagens, onde ele fala sobre como deve ser o funcionamento desses tic-tacs, desses discos voadores. A coisa é complexa e envolve muita matemática, eu não vou entrar em detalhes da matemática nem da física aqui, eu vou fazer um resumo, né, não só da análise que ele faz, mas de outros pesquisadores, como Tesla, Edison e Cayce, que foi um grande profeta moderno americano, Edgar Cayce. Não fala sobre essa turma. Então, segundo o Wesley Batman, ele diz o seguinte, um OVNI é provavelmente muito parecido com os carros do filme De Volta para o Futuro, o DeLorean, aquela máquina do tempo, uma máquina de tempo voadora, era um carro lindo. Aliás, tem réplicas sendo vendidas nos Estados Unidos, só que eles não viajam no tempo. Então, eles são capazes de retroceder e avançar no tempo. E para negar a gravidade, é preciso negar o tempo. Então, o tempo é o poder dessas naves. Não acreditamos que o seu poder venha do espaço ou do ponto zero.
Nós acreditamos que vem do tempo, esse controle vem da manipulação do tempo, pura e simplesmente. E que energia e tempo são as mesmas coisas. Nikola Tesla também esteve, podemos falar, supostamente envolvido, né, com essa tecnologia de máquinas antigravidade. Ele poderia ter tido até alguma ajuda, não sabemos, pela especulação, porque a maior parte dos arquivos dele foi destruído pela FBI. Sidney Kirkpatrick foi a primeira pessoa que teve acesso aos arquivos de Edgar Cayce, esse profeta americano, é bem conhecido, dá para a gente fazer uma live só sobre ele, ou vários, né? E ele encontrou os arquivos de Cayce e tinham cartas de Tesla e cartas de Edison. Eles trocavam figurinhas. O Sidney Kirkpatrick, ele é um documentarista, autor de best-sellers históricos. Ele cresceu em Stony Brook, Long Island, frequentou a Kent School em Connecticut e por aí vai. Né? Ele nasceu em 4 de outubro de 1955, em Nova York, nos Estados Unidos. E ele é por causa dessa pesquisa dele que nós sabemos que Nikola Tesla, Thomas Edison tiveram interação profissional com Edgar Cayce. Edgar Cayce foi um camarada que canalizava, ele dormia, ele tinha poderes incríveis. Eu falo sempre com vocês, eu não desacredito de canalização, nem desse tipo de poder, mas tem que saber filtrar, porque o que tem de porcaria hoje, inclusive no YouTube, então, está entupido de canalizados, contatados, só falam abobrinha, besteiras, ninguém fala nada sério. Você acaba estragando os relatos que deveriam ser considerados. Né? Então, nós sabemos que Kirkpatrick pesquisou e encontrou, e ele disse que fez uma série de pesquisas sobre essas cartas, onde ele, Tesla e Cayce entraram em detalhes técnicos extremos com um inventor que estava trabalhando com um protótipo de um mecanismo antigravidade chamado de No Fuel Motor. Ele disse que foi na carta 195 de 54, a pergunta 13. A fonte de Cayce diz que a gravidade é o resultado de duas forças, uma que desce e a outra que sobe. Ele também explica que esta é uma maneira bastante grosseira de explicar isso, porque há uma quantidade contínua de movimentos do vórtice circular, né, em espiral, e correndo também em ambas as direções. Infelizmente, 2 incêndios separados no estúdio de fotográfico de Cayce destruíram todos os registros dos primeiros que ele tinha, né, incluindo qualquer leitura que ele poderia ter feito para Tesla, que leitura, quer dizer, qualquer correspondência. A correspondência adicional entre Tesla e Thomas Edison e Cayce também foi posteriormente destruída por um voluntário bem intencionado, né, mas míope incêndio. E no arquivo de Edgar Cayce, na Virginia Beach, que são vários lugares para onde arquivaram documentos e cartas dele, diz o seguinte: independente de Tesla ter tido alguma ajuda de Cayce, apenas 4 anos depois de terem começado a se corresponder, Tesla fez algumas declarações provocativas numa entrevista ao jornal The New York Herald. Ele disse o seguinte: a máquina voadora do futuro, a minha máquina voadora, será mais pesada que o ar, mas não será um avião, não terá asas. No entanto, será capaz de se mover à vontade através do ar em qualquer direção com perfeita segurança. E a velocidade mais alta do que já foram alcançadas. Essa máquina vai poder permanecer absolutamente estacionária no ar, parada. Mesmo com vento, por longos períodos de tempo. Seu poder de elevação não vai depender de qualquer dispositivo delicado que a nave tenha que empregar, mas de uma ação mecânica positiva. Quando questionado pelo jornalista do Herald para esclarecer o que ele queria dizer com ação mecânica, Tesla disse o seguinte, abre aspas: através da ação giroscópica do meu motor assistido por alguns dispositivos que eu ainda estou preparando. E minha aeronave não terá reservatórios de gás, nem asas, nem hélices. Em Lost Science, Gary, um outro camarada que fez pesquisa, dá depoimentos de supostas testemunhas oculares de que Tesla disse a verdade. Tesla foi visto em pé em uma plataforma cercada por uma espécie de uma coroa de cor de lilás, cerca de 10 metros acima do solo, como se fosse uma grande boia, né?
O dispositivo tinha uma pequena bobina em cima e era inteiramente coberto por baixo com uma superfície lisa de uma folha de cobre. Essa história da bobina eu vou mostrar para vocês agora, daqui a pouco. A plataforma tinha talvez 60 centímetros de profundidade, né, e estava repleta de componentes. Tesla tinha caminhado então até a plataforma, parou diante de um painel de controle e voou para o alto em uma coroa de faíscas brancas. Essas faíscas excessivas diminuíram com o aumento da distância do solo, muitas vezes formando um arco voltaico, né? Aquele raio. Tesla fez tudo para evitar as inúmeras cercas metálicas do rancho, né, onde ele estava fazendo a exibição, e disse que Tesla muitas vezes gostava de voar alto no ar noturno durante horas, todas as noites. Acredite se quiser. Muito bem. Em agosto de 2006, o Projeto Camelot, quem acompanha a ufologia conhece o Projeto Camelot, acho que agora acabou, não tem mais, eles se separaram. Bill Ryan, né? Então, ele entrevistou Ralph King, um técnico de 71 anos que trabalhou com Otis T. Carr. Otis todo mundo conhece, fábrica de elevadores, Otis, aí no Brasil tem pra caramba, no Rio de Janeiro, um monte de elevador, tudo Otis. Mas aí, isso era o nome do cara que inventou o sistema de elevadores Otis. No final dos anos 50 e o início dos anos 60, o Otis Carr estudou com Nikola Tesla e supostamente recebeu o segredo de sua tecnologia de proteção contra a gravidade, anulação da gravidade. Carr terminou de desenvolver uma nave funcional em forma de disco em 1947 e construiu várias delas, mas inicialmente não gerou nenhum interesse oficial. Em 2006, Ralph Ring finalmente apresentou uma impressionante enxurrada de documentos técnicos, incluindo projetos detalhados da empresa OTC Enterprise de Carr, a Otis. O Major Wayne Arrow, ex-oficial de inteligência de combate do Exército durante a Segunda Guerra Mundial, anunciou que levaria uma nave à Lua em 7 de setembro de 1959, e que a viagem levaria 5 horas e que permaneceria em órbita por 7 dias. A nave deveria pesar 30 toneladas, e uns 30 metros de diâmetro, era movida por um motor U-Tron. O motor U-Tron foi, obviamente, uma invenção de Tesla. Houve uma ênfase fundamental no fato de que ele era redondo, né, visto de cima, como se fosse um disco voador. Então, era como se fossem 2 cones conectados. Eu vou mostrar uma imagem para vocês aí. Ring não obteve nenhum benefício financeiro ao se apresentar e tinha documentação clara e extensa, incluindo fotografias, né, do dispositivo Carr, do Otis, e projetos técnicos detalhados. E ele disse que ele não gastou dinheiro. Quando você lê o que ele realmente diz, o caso se torna muito convincente, tem que fazer muita pesquisa em cima. Isso que eu estou falando sempre com vocês. Tem muito material. E tudo que essa turma está falando não é novidade. Isso já é falado desde a década de 50, desde o tempo de Tesla. Então, nada do que dá o tic-tac, essa turma, isso já está há décadas dentro da literatura, dentro da que chama a palavra casuística da ufologia. É que a turma, a imprensa não dá valor, a mídia sem vergonha, safada, canalha, não fala nada, fica tudo restrito a grupos de pesquisas. Se você for a fundo, agora você tem facilidade, eu estou colocando aí embaixo no comentário do vídeo, lá embaixo, o link da CIA, quem quiser entrar lá na CIA, pode entrar sem medo, está liberado, milhares e milhares de documentos, está tudo lá, inclusive os desenhos, gráficos, patentes, tudo lá. Só não pesquisa quem não quer. Agora tem que ter um domínio da língua portuguesa, usa o translator universal, faz qualquer coisa. Mas qualquer um pode, não precisa ser ufólogo de carteirinha, usar roupinha de ufólogo, eu sou ufólogo, nada disso, qualquer um de vocês. Vai lá. Quem é especializado em física, em matemática, vai fazer a festa, porque está tudo lá, as fórmulas estão lá, tudo. Máquinas antigravidade, tudo patenteada. Os patentes têm dono. Pois é. Pois bem, o Wesley Batman, como eu falei com vocês, ele durante mais de quase 20 anos ele pesquisou a ufologia. Ele foi uma espécie de conselheiro do criador da série Star Trek, do Roddenberry. Roddenberry que fazia parte do grupo dos 9, já fiz um vídeo sobre isso. Tem uma confusão incrível aí de canalizações com o grupo dos 9, envolvendo gente muito famosa.
envolve a NASA, envolve um monte de gente. Não tem como separar a magia da ufologia. É tudo a mesma coisa. Chame do que você quiser chamar, né? Mas está bem próximo daquilo que nós vemos em filmes de magia, de seres de outras dimensões. É por aí. Enfim, ele tem uma teoria, né, mas baseada em muito cálculo. Ele era formado em matemática, ele tinha doutorado em matemática, o Alan Batts, o Wesley Batman. Então ele diz o seguinte, que essa história que começou em 1947, né, quando Kenneth Arnold relatou à imprensa ter observado uma esquadrilha de discos voadores voando em cima do Monte Rainier. Isso foi em junho de 1947. Em junho de 47. Em julho de 47 tem o incidente de Roswell. E 7 de julho, eu nasci. O homem de negócios, Kenneth Arnold, relatou então ele estava voando, ajudando a Força Aérea do Exército na época a procurar um avião que teria caído nas montanhas Rainier, perto do Monte Rainier, ali na fronteira com o Canadá, quase, em Vancouver. Então ele viu 9 espaçonaves em formato de disco, em formação, perto do Monte Rainier, no estado de Washington. Ele descreveu o voo dos discos como sendo semelhante ao de uma pedra ou um pires que alguém tivesse jogado na água, quando a gente joga a pedrinha na água, que ela fica saltando em estágios, né? Foi a partir dessa descrição que um jornalista que escreveu o artigo colocou o nome Flying Saucers, discos voadores. Além de saltar durante o voo, essas naves haviam sido vistas descendo com um movimento semelhante ao de um pêndulo, como uma folha que cai. Isso é muito comum nos OVNIs, esse tipo de movimento. Então, e também haviam sido vistas bomboleando em torno dos seus eixos, como nós vimos no disco de Kitak, que ele vira, ele se inclina, ele troca o eixo dele e dispara. Isso tudo já havia sido relatado lá na década de 40, no final da década de 40. Além de saltar essas naves, também foram observadas fazendo voltas de 45 a 90 graus em velocidades que excediam os 28.800 km por hora. Tais manobras desafiavam as leis da aerodinâmica, né, todas elas da física atualmente aceitas. Além disso, as naves com formato de disco haviam sido vistas entrando em naves-mãe estacionárias em velocidades estimadas de cerca de 16 mil km por hora, sem nenhum sinal de desaceleração. Essas naves espaciais extraterrestres são conhecidas por causar estranhos fenômenos eletromagnéticos, né, quando os motoristas relatam que quando essas naves estão próximas, os motores, as luzes e os rádios dos seus automóveis param, mas retornam ao normal depois que a nave parte. Nós vimos isso muito bem representado no filme Contatos Imediatos. Terceiro Grau, fantástico filme, maravilhoso. Quem não viu, vale a pena ver. Então, marcas circulares deixadas no solo, que ele se apresenta queimado até profundidades de 35 centímetros, são relacionados com os discos que ali teriam pousado. E esses círculos mostram a grama amassada e voltada no sentido anti-horário, no hemisfério norte, e no sentido horário, no hemisfério sul do nosso planeta. Esses círculos são chamados, às vezes, de ninho de discos voadores. E tanto durante o voo, quando aterrissados, esses veículos fantásticos pulsam a partir dos seus lados inferiores e ficam pulsando uma luz vermelha alaranjada. Parece uma ponta de um cigarro acesa de noite. Essas pulsações de luz acontecem a intervalo de cerca de 6 segundos. Depois de um período de voo, né, a luz pulsante vermelha alaranjada permanece uniforme. Quem já viu isso de perto sabe como é que é. E eu já vi, junto com a Magdalena. No decorrer desses vídeos que eu comecei a fazer agora, essa série, eu vou falar sobre todos esses misteriosos efeitos, as manobras que eles realizam, manobras incríveis, fenomenais, executadas por essas naves, possivelmente extraterrestres. Mas para entender a base dessa história toda, o Batts descreve muito no livro dele, eu vou mostrando as imagens para vocês aí no final. Para entender o sistema de propulsão dessas espaçonaves, é necessário compreender primeiro o que os extraterrestres têm a dizer sobre a força da gravidade e como ela é manifestada. Ele fez isso por meio de canalização. Lembra do grupo dos 9? Quando uma canalização oferece alguma coisa para você pesquisar e ir atrás e poder fazer a verificação dos cálculos que ele fornece, aí sim, a gente começa a acreditar em alguma coisa. Mas canalização de mensagens de nova era,
tem que fazer isso, fazer aquilo, a luz roxa, porque vai transcender para a quinta dimensão, e blá, 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 historinha, que eu fiz sexo com ET, e ele agora é meu namorado, é o Thor, e ele faz parte de uma federação, mas não pôde... Aí começa esse blá, blá, blá. Então aqui agora nós vamos falar sobre uma canalização que trouxe alguma coisa que pode ser pesquisada. Então ele fala, e o camarada é um acadêmico, ele tem informação superior, ele diz que as 4 forças básicas principais do universo são o eletromagnetismo, a força nuclear forte, a força nuclear fraca e a gravidade. E todas as formas de energia, ou todas as formas de força conhecidas e desconhecidas para nós, aqui na Terra, na nossa dimensão, encontram sua base em certas combinações de 2 ou mais dessas forças. A gravidade é o produto da força nuclear fraca e do eletromagnetismo. Uma vez Einstein disse o seguinte: eu acredito que quando a gravidade for finalmente compreendida, vamos descobrir que ela e o magnetismo são as mesmas coisas. E cada uma dessas 4 forças básicas do universo reside e se expressa nos limites do menor e do maior dos átomos. Então, para que essa explanação atinja o objetivo, é necessário compreender a força nuclear fraca e como ela se relaciona com o eletromagnetismo para produzir gravidade. Sempre vai ter o eletromagnetismo envolvido. Ele entra agora numa descrição simples, né, mas ainda um pouco complicada para quem não teve contato com física, né, ou com matemática. Então ele dá uma explicação quando o magnetismo positivo e o magnetismo negativo estão presentes, fornecido por elétrons e prótons, o campo gravitacional é bipolar. Você tem como mudar de polo. Você passa para o polo de cima, ela vai para lá. Se você passa para o polo de baixo, ela vai descer. Você pode inclinar isso. Então, e toda essa história, ela é sincronizada com a força gravitacional do planeta em que essa nave está, no caso do planeta Terra, né? Vamos continuar aqui, é só rolar um pouquinho. Ele fala que o campo gravitacional monopolar tem uma pequena quantidade de força nuclear fraca que não está envolvida em sua produção. E esse excedente de força nuclear fraca irá, daqui por diante, né, ser mencionado como pressão nuclear. Eu estou encurtando a parte, eu vou deixar, né, na sequência do vídeo, uma cópia dessas páginas para quem quiser ler com calma, né, quiser estudar isso com calma, para poder entender melhor. Então ele vem aqui no final, ele fala desse capítulo, ele fala que o campo magnético da Terra é semelhante ao que é produzido por uma barra de ímã simples, já tem o polo negativo e o polo positivo. Ao norte do Equador, o campo é negativo. Ao sul do Equador, é positivo, como se fosse um ímã. Ele é mais forte nos polos do que em qualquer outro ponto do corpo, do planeta, né? Então nós já vimos, né, tanta experiência de escola, né, de malha de ferro, todas elas vão grudar nos polos e no meio não é tão forte. O fogo toma a forma do campo magnético, se concentrando com maior densidade nas extremidades do ímã. E as linhas de fluxo do campo magnético da Terra são arqueadas, elas são curvadas. Então a pressão nuclear do planeta ela se apresenta em linhas curvas. Os pontos do globo que se combinam fornecem a maior força magnética à pressão nuclear do planeta. São os polos geográficos e, portanto, os objetos são atraídos em maior grau nesse local. Quer dizer que a gravidade é mais forte nos polos do que na linha do Equador. Por isso que as melhores bases para lançamento de foguetes estão ali, como a do Brasil, lá a campo de lançamentos lá do Maranhão, né? Como na França, na base de Kourou, na Guiana Francesa, e nos Estados Unidos, na Flórida. Então, mais próximo do Equador, menor atração gravitacional, mais fácil para lançar um foguete, gasta menos combustível. Então, o campo magnético do planeta ele se torna muito fraco em direção ao Equador. Portanto, o campo gravitacional do planeta também se torna proporcionalmente mais fraco. A Lua tem pressão nuclear, mas não tem um campo magnético próprio. Ela compartilha o campo magnético da Terra. Então, às vezes, também há uma variação que já foi medida desse campo magnético, né, os astronautas da Apollo 8, eles levaram instrumentos e relataram que eles tinham que ajustar continuamente a altitude relativa à superfície da Lua, porque a gravidade da Lua, às vezes, variava, né? Às vezes eu atraía a nave, às vezes empurrava a nave, durante um período de tempo, né? Então, você tinha uma oscilação, né? Bom, aqui, mostrando para vocês uma garrafa de contenção magnética, onde eles mantêm o plasma, né?
Com esse dispositivo, eles conseguem manter o plasma. É uma garrafa magnética. É isso que os cientistas estão tentando construir até hoje, não conseguiram. E aí sim, como está mostrando aqui no desenho, são bobinas, né? Olha, está aqui do outro lado. Aqui. Aqui. Bobinas eletromagnéticas, um campo de contenção, e o plasma fica aí. E aí eles conseguem manobrar isso, manipular isso, né? Aqui no outro desenho, é um esquema também de como seria essa bobina. Tem um controle muito simples, não tem complicação dos instrumentos desses discos, nem tem complicação nenhuma. As pessoas que aqui estiveram, testemunharam, se for real o que eles falam, não tem aparelhagem nenhuma. Como são os novos equipamentos das naves atuais, você não vê mais nada. Pega o painel de um ônibus espacial, era uma loucura, um pesadelo de instrumentos. Atualmente são 3 telinhas que vão nessas naves do Elon Musk ou nas naves chinesas. Você entra numa cabine, no cockpit de um 737, aquela montoeira de reloginhos, né, tudo analógico. Você entra hoje no 777, são 3 telinhas. E os computadores, mais nada. Sempre tem uma bússolazinha magnética lá no painel, todo avião tem, porque na hora que pifa tudo, ele vai poder se orientar. Então é isso, seria o instrumento onde ele pode ir para cima, para baixo e para os lados. No outro desenho, aqui nesse, mostra o campo magnético em volta do disco voador, a bobina aparecendo lá embaixo, os campos de contenção de plasma. Aqui tem, no outro, quando ele altera o campo gravitacional, né? Alterando o campo gravitacional, eles conseguem fazer o disco mudar de direção. Vamos estar aqui. Para cima, para baixo. Deixa eu ajeitar. Eu não consigo me acertar aqui com a câmera. Com essa alteração. Igualzinho nós vimos no disco Tic-Tac. Esse livro é antigo, hein? Vamos ver o outro aqui, que mostra como é que fazem a rotação. Então tá aí, ó, bem igualzinho o filme que vocês viram lá. Ele tá cheio aí no YouTube, todo mundo pode pegar, já está em domínio público, os filmes que os caças da Marinha fizeram com o movimento, quando ele faz essa inclinação e dispara. Já estava lá. Já é de conhecimento isso, ele já sabe como é que essa coisa funciona. Então, sempre o clássico disco voador, nós vemos aqui. É o mesmo disco voador que eu vi quando era criança, mesma coisa, com essas bolinhas com tensão de plasma e os defletores, né? Um flange ajustável que faz a deflexão do campo magnético. Eles fazem os ângulos de incidência, controla, ele vai para o lado que ele quer, é rápido. E o Alan Batts, ele conta ele faz uma analogia com o olho do furacão. Quem já esteve no olho do furacão, o furacão Catarina, em Florianópolis, né, quando atingiu o Brasil, quem esteve no olho lembra disso. Que tem uma zona de alta pressão, você fica meio esquisito, né? É um silêncio. Em volta, o turbilhão de 250 a 300 km por hora, o vento rodando e você ali no meio da maior calma. É como funciona o turbilhão em torno desses discos voadores eletromagnéticos. Ali no centro, onde você está, no seu cockpit, na sua cabine, você não sente nada. Nem a aceleração, nem a desaceleração. E é por aí. Eu estou simplificando bastante porque o assunto é extenso. Eu comentei a vocês. Eu vou deixando aí as referências, os livros. Quem quiser comprar, compre. Na Amazon tem. No sistema Cada, né? Porque livro físico eu só achei um, já tinha um em Londres. É esse aqui agora eu vou começar a ler. O outro é que eu estou preparando para o próximo vídeo. Essas xerox que eu tirei, vou continuar. Mas sempre tentando uma linguagem mais acessível. Eu sei que é complicado pra caramba se for lidar com as fórmulas e tudo, as explicações técnicas. E, na sequência, vocês vão ver eu falei, CIA, não é CIA, quem controla os documentos do Tesla e do Otis, do inventor do elevador. Otis é o FBI, Federal Bureau of Investigation. Esse é que cuida desses detalhes. Então, tem aí a página do FBI, daí em cima tem um acesso, quem quiser procurar, é à vontade, está em PDF, e tem uma coisa que eu reparei ainda agora, tem o Translator, você pode pedir a página em português. Todo mundo agora pode virar ufólogo. Vai lá, vou deixando aí. Um abração para todos vocês, Bel da Magdalena, ela está aqui cuidando das plantas, nós estamos com um dia belíssimo,
maravilhoso, a temperatura vai à máxima de 21 graus. Tá ótimo, tá um céu maravilhoso, azul, fantástico. Um grande abraço a vocês, se cuidem. Até lá.